Temos já uma participação já significativa, poderemos talvez avançar para cumprir o nosso horário, são 18h06, e eu gostaria de fazer uma breve introdução ao nosso webinar de hoje e começaria por saudar todos os participantes deste webinar, produzido ou realizado pela ADFERCIT sobre o Plano Ferroviário Nacional. Também gostaria de saudar, em especial, os nossos oradores convidados, o engenheiro Jorge Nadine Carvalho, o Sr. engenheiro João Borges e o Sr. professor Luís Andrade Ferreira, pela sua disponibilidade e também pela participação neste webinar. Este é o quarto webinar que a ADFERCIT realiza no âmbito do lançamento recente dos trabalhos para a formação e execução do Plano Ferroviário Nacional e a ADFERCIT considera que é um aspecto muito importante e daí ter já realizado estes três webinars sobre o Plano Ferroviário Nacional. Este Plano Ferroviário Nacional, a meu ver, é um elemento que terá que ser estratégico para o desenvolvimento da ferrovia em Portugal. Não só, digamos, para o enquadramento temporal dos investimentos, nomeadamente na infraestrutura que têm que ser feitos, mas também e fundamentalmente para a definição, na minha opinião, do enquadramento estratégico do papel da ferrovia no âmbito do setor dos transportes para o crescimento e desenvolvimento do país. De facto, penso que todos nós estamos de acordo, a ferrovia exige um planeamento de longo prazo e, digamos, este plano, se peca, é apenas por tardio, porque há necessidade, de facto, de ter uma estratégia de longo prazo, um planeamento de longo prazo, porque o investimento na ferrovia tem ciclos muito longos. A maior parte das linhas que hoje existem na nossa rede tem mais de 100 anos e o próprio material circulante também tem mais de 30 anos. Portanto, quando fazemos investimentos nesta área, são investimentos com ciclos muito longos e daí a necessidade de ter um olhar para o futuro, um olhar de enquadramento estratégico para os investimentos. Mas, fundamentalmente, na minha opinião, há também que dar um enquadramento estratégico para todos os agentes e operadores económicos na área dos transportes, sejam consumidores, sejam as próprias empresas. E também para assegurar o enquadramento da contribuição da ferrovia no crescimento e desenvolvimento do país, no âmbito da interação, complementaridade com outros modos de transporte, como seja o marítimo, o rodoviário e o aéreo. Há também um outro aspecto para o qual este Plano Ferroviário Nacional é fundamental, também é o de contribuir, de discutir e contribuir para a definição do papel do setor ferroviário no combate às alterações climáticas e ao esforço que, à escala, podemos dizer, planetária, estão a ser desenvolvidos para a descarbonização da economia e a transição energética. Também de realçar, e eu gostava aqui de o fazer, que este anúncio do Plano Ferroviário Nacional foi feito, ou é feito, no ano de 2021, que foi declarado pela União Europeia como o Ano Europeu do Transporte Ferroviário. Sublinhando o quê? Sublinhando os benefícios do transporte ferroviário, um transporte mais verde, com menos emissões, mais seguro, mais sustentável, também um elemento muito importante para o ordenamento e o desenvolvimento do território, mas não apenas sublinhando este aspecto, também um outro tem a ver com a contribuição da ferrovia para a neutralidade climática até 2050, que está definida no Pacto Ecológico da União Europeia. E também apontar este ano internacional, ano europeu do transporte ferroviário, também acentua o objetivo do aumento do transporte ferroviário, não só em termos de esse aumento através dos seus utilizadores, pessoas, mas também pelas empresas,
procurando satisfazer as suas necessidades de um serviço mais fiável, com um custo, com uma frequência e com um tempo de trajeto mais adequados. A ADFESID, como eu referi, considerou importante promover o debate e discussão pública sobre o futuro Plano Ferroviário Nacional, tendo apontado, e isso é visível no site da ADFESID, tendo apontado 5 pilares que, a seu ver, têm que ser discutidos no âmbito do Plano Ferroviário Nacional. Tem a ver com a mobilidade, ou seja, a discussão dos polos de atração e de desenvolvimento de fluxos de deslocações, ao fim e ao cabo, definindo corredores, itinerários, no fundo, prevendo a racionalidade económica do transporte ferroviário face a outras alternativas modais. Um outro pilar também foi objeto de discussão promovido pela ADFESID, foi o pilar operacional, no fundo a discussão do modelo operacional e de exploração entre a rede convencional existente e a rede que há de resultar do Plano Ferroviário Nacional. Também houve um outro pilar que foi objeto de um webinar que teve a ver com a sustentabilidade económica, ou seja, a discussão e a análise da avaliação, dos critérios de avaliação dos impactos económicos e dos custos de oportunidade dos investimentos futuros, analisando retornos e benefícios e o valor gerado pelos investimentos. Portanto, estes são 3 dos pilares que foram já objeto de uma discussão promovida pela ADFESID em webinars anteriores, e 2 outros seminários correspondentes a 2 outros pilares. Que é o que nos ocupa hoje, que é o pilar industrial, que já me referi a ele de uma maneira um bocadinho mais detalhada, e ainda um outro a realizar em setembro, que tem a ver com o aspecto da regulação. Ao fim e ao cabo, como é que é feita uma política de regulação, uma política regulatória independente neste setor ferroviário. Hoje, o que nos traz aqui é este pilar industrial, ou seja, no fundo, em termos muito despojados, muito sintéticos, a ideia é de hoje podermos aqui discutir e debater a participação e desenvolvimento da nossa engenharia, da nossa capacidade de projeto, por exemplo, e da indústria nacional nas ações e nos projetos a realizar no quadro da modernização do sistema ferroviário nacional e que o plano potenciará. Já agora permitam-me aqui, como moderador, introduzir uma nota pessoal quanto à minha participação e envolvimento na área dos transportes. Enfim, aquilo que foi dito publicamente, na minha participação como moderador, apareci como Presidente da Assembleia Geral da ADFESID, o que é verdadeiro, e como ex-Ministro da Saúde. Muitas pessoas poderão pensar, mas é que tem a ver o Ministro da Saúde com um ex-Ministro da Saúde, discutindo estes aspectos dos transportes. Na realidade, o meu envolvimento com a área dos transportes já é bastante longínquo. No passado mais longínquo fui até Presidente do Instituto Superior de Transportes, que é um instituto universitário nesta área, e num passado mais recente fui Presidente de uma das maiores empresas de engenharia, ou seja, fui Presidente da EFASEC nos anos de expansão e de afirmação da empresa como um dos principais players da indústria na área da engenharia. E eu costumava pensar com as pessoas que trabalhavam comigo na altura, em termos da nossa participação na área dos transportes e mais especificamente na área ferroviária em termos estratégicos, definindo 3 grandes áreas que eu penso que também poderão estar em discussão hoje, que é a área da intervenção da indústria e da engenharia e de outras capacidades que existem em termos nacionais, como de projeto, por exemplo, na área das infraestruturas, qual é o know-how e a capacidade que nós podemos ter para servir o país e para o seu desenvolvimento na área ferroviária no que diz respeito ao desenvolvimento das infraestruturas. Um outro vetor era aquele que dizia respeito ao material circulante, também um aspecto importante, e um terceiro para o qual nós, EFASEC, como empresa de engenharia, estamos especialmente vocacionados, que era a área que nós definíamos como área de sistemas,
sistemas de sinalização, por exemplo, na área ferroviária, sistemas de alimentação elétrica, por exemplo, à rede, ou sistemas de informação e de comunicação para o público. E era nesta área que, na altura, nós definimos como, digamos, uma área de interação estratégica para a empresa. Enfim, tal como este aspecto que acabei de referir, julgo que existirão bastantes oportunidades que podem ser criadas à engenharia e à indústria nacional decorrentes deste plano estratégico ferroviário, que vai agora ser elaborado, e até potenciado pelas capacidades financeiras que existirão, resultantes do Plano de Recuperação e Resiliência e do quadro, digamos, de financiamento no âmbito da União Europeia. Portanto, este era um enquadramento muito rápido deste webinar, que corresponde, como referi, a um quarto webinar quanto aos 5 pilares que a ADFERCIT julgou fundamentais discutir no âmbito do Plano Ferroviário Nacional. Eu queria agora, de seguida, dar uma pequena nota quanto à organização dos nossos trabalhos. Portanto, eu iria dar a palavra aos nossos oradores. Quanto à participação das pessoas que assistem a este webinar, poderão intervir, utilizando, por exemplo, o bate-papo, colocando questões, levantando, dando sugestões também de intervenção, que eu poderei depois também veicular para os oradores. As intervenções de cada um dos nossos oradores, enfim, não temos nenhum tempo estritamente limitado, mas acho que 10, 15 minutos, o tempo que for necessário, mas dentro desta ordem de grandeza que não será desadequado. E eu começaria por apresentar o primeiro dos nossos oradores, o Sr. Engenheiro Jorge Nadine de Carvalho, que é representante da Associação de... peço desculpa. Da Associação de Projetistas e Consultores, a quem eu daria a palavra. Depois da sua intervenção, eu introduziria os outros dois oradores. Sr. Engenheiro, tem a palavra. Tem som? Está sem som. Tem que pôr o som. Agora não. Já está. Já está. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Luís Filipe Pereira. Muito boa tarde a todos aos colegas de painel e também aos participantes. Eu então vou começar a falar sob o ponto de vista da Associação de Projetistas e Consultores e a área ferroviária, nomeadamente o que já se passou anteriormente e sobre o que se irá passar neste plano ferroviário 2020. Portanto, é uma visão das empresas de consultoria que devo dizer que estão muito desgastadas. A Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores é uma associação empresarial sem fins lucrativos, constituída em 1975 e envolvia não só empresas como também técnicos individuais do setor de consultoria e projeto. Em 1995 deu-se uma alteração substancial e deixaram de fazer parte da associação as empresas e profissionais liberais com a revisão do Código de Conduta Profissional foi decidido limitar a admissão somente a empresas, que é o que se passa hoje em dia. A APPC conta atualmente com 130 empresas associadas, sediadas quer em Portugal continental, quer nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e uma larga maioria das empresas, julgo eu que 70% ou 80%, são empresas de engenharia que, portanto, se dedicam à elaboração de estudos e projetos de engenharia ou serviços de coordenação e fiscalização de obras. Algumas delas prestam os dois serviços. A APPC colabora intimamente com a Ordem dos Engenheiros, mas os propósitos de cada organização são muito diferentes, pois a APPC defende os interesses das empresas que representa e não os seus profissionais.
O volume de negócios das empresas inscritas na associação é de cerca de 3 milhões de euros e a APPC participa em praticamente todos os fóruns internacionais de empresas de engenharia e da atividade de engenharia, como a EFCA e a FIDIC, mas também em associações de consultores de gestão e associações mais pluridisciplinares, como é a Federação Pan-Americana de Consultores. A PPC zela pela qualidade dos serviços prestados, pelo fortalecimento da imagem das empresas de consultoria, pelo acesso criterioso à atividade, pela competitividade leal e pelas condições justas do exercício da atividade. Portanto, a PPC é um parceiro, portanto, privilegiado junto do poder público e da administração pública, embora muitas vezes não tenhamos bem esta sensação de privilégio. Há pouco tempo, há alguns tempos, a PPC publicou um livro com os 30 anos de serviço na consultoria, que resume os anos iniciais de atividade até 2005. Curiosamente, até 2005, as empresas de consultoria, especialmente de engenharia, desenvolveram-se bem em Portugal. Portanto, no seu país de origem, eram consideradas, intervinham em algumas decisões de base e produziam lucros. Isto é importante porque muitas vezes parece que é proibido ter lucro e êxito neste país, quando só a existência deles permite que a empresa se dedique efetivamente à investigação, à formação, enfim, à melhoria contínua. Mas mais ou menos a partir daquela data, 2005, passámos a ser considerados não como consultores de engenharia, por definição parceiros do cliente, mas como fornecedores de planos ou ficheiros de desenho, sujeitos a uma concorrência quase exclusivamente centrada no preço, como se o que elaboramos fosse um produto estável, bem conhecido, repetitivo e replicável. Devido a este espírito, muitas empresas ficaram pelo caminho, como é sabido, e dada a pequena ou mesmo ausência de margem de lucro nos trabalhos adjudicados, muitas empresas começaram-se a dedicar à exportação, onde obtinham muito melhores margens, resultando, por outro lado, que cá em Portugal o mercado ficava menos saturado. No entanto, especialmente a partir de 2015, com a crise do petróleo, todas as empresas de consultoria que exportavam começaram a ter que dedicar-se ao mercado nacional e voltaram a saturá-lo, tendo por isso aumentado substancialmente a concorrência. O mercado de consultoria de engenharia de projetos e de fiscalização de obra é um mercado crepuscular e sabe-se que quer um, quer outro tipo de serviço pode ser prestado por conjuntos de profissionais liberais que se unem casuisticamente ou não, isto é, por micro ou muito pequenas empresas com 10 pessoas no máximo. Na PPC, parte das empresas de engenharia associadas são líderes de mercado. E se tivermos atenção que a faturação global dos seus sócios ronda os 300 milhões de euros, que o rácio inicial de faturação por trabalhador situar-se-á entre os 70 mil e 100 mil euros por ano, então, sendo o universo das empresas da APPC 130, resulta que o número médio de trabalhadores por empresa é de 30, tendo as empresas líderes cerca de 7 a 10 vezes mais. Sendo assim, uma pequena aproximação em termos de volume de negócios, uma pequena associação em termos de volumes de negócio e de número de trabalhadores, pacífica, que não ameaça greves e, portanto, tem uma forma de contestação civilizada. Até ver. Bom, mas é nas prestações de serviço complexas para as entidades públicas e especialmente para grandes clientes nacionais, como é o caso do IP, que entretanto se tornou praticamente um monocliente público ao fundir a rodovia com a ferrovia, que que aqueles serviços podem atingir, no caso de projeto, valores entre 500 mil e 5 milhões de euros, e no caso de prestações de serviço de fiscalização, entre 1 milhão e 10 milhões. É nesta área de montantes que se centra neste momento a preocupação da APPC. A resolução destes problemas nestes mercados complexos
e de grandes montantes, pode ajudar que outros procedimentos e maus procedimentos se evitem em mercados de montantes inferiores. Retomando o fio à meada, o historial desde 2005, quando regressaram, portanto, os exportadores, é na área ferroviária desastroso. De facto, é público que o quadro Ferrovia 2020 tem neste momento vários anos de atraso. Em parte, politicamente, culpam-se os projetistas ou a engenharia pelos atrasos verificados, pois o país não tinha já especialistas ferroviários quando estes projetos foram lançados. É verdade, a Ferbritas foi integrada no IP e, como todos sabemos, é muito mais fácil dirigir que executar. A Ferbritas, ou melhor, o IP Engenharia, também se quis envolver na exportação em lugar de fazer o seu papel nacional. Inicialmente, o IP, para os diversos projetistas da Ferrovia 2020, até realizou e bem uma pré-qualificação para projetistas ferroviários. Naturalmente, todos os projetistas portugueses tiveram de se associar a empresas internacionais, maioritariamente espanholas, para responder às especialidades que estavam quase em regime de exclusividade no core business da ex-Ferbritas. Esta associação entre as empresas portuguesas e as suas congêneres espanholas trouxe muitos problemas, ultrapassados à custa do suor e de custos adicionais dos projetistas nacionais, com quase ausência de apoio do IP. Lá está, tratam-nos como fornecedores de planos ou ficheiros de desenho, pois os conceitos de projeto das especialidades ferroviárias em Espanha são completamente diferentes dos conceitos portugueses. Mas como pontapé de saída, do mal ou menos, a maior parte dos projetos foram adjudicados segundo este sistema de pré-qualificação e, diga-se em abono da verdade, os preços adjudicados foram muito próximos do preço base. Porém, com a pouca experiência existente, quer da parte das empresas projetistas, quer por parte do próprio IP, os custos de todos os projetos excederam os custos previstos e substancialmente. De facto, os projetistas tiveram de acarretar os custos das indenizações, alterações de critérios, alterações devidas a condicionantes ambientais, ausências de cadastros atualizados. Como é perceptível, na nossa atividade o tempo é decisivo, porque nos nossos custos são as horas homem que estão em causa. Assim, curiosamente, não foi o modelo de concurso que esteve mal, pois a PPC até preconiza que os concursos de montante da ordem de grandeza dos acima indicados sejam precedidos de pré-qualificação, embora depois, como se verá, a seleção não deva ser feita pelo preço mais baixo, como sucedeu. O que aconteceu foi que, especialmente nos troços a modernizar, remodelar, os estudos prévios não foram executados previamente e a IP, por isso, não sabia o que queria e passaram-se tempos intermináveis entre a discussão da obtenção de autorizações de impacto ambiental ou dispensas de impacto ambiental. Conclui-se assim que o próprio IP, quando lançou os concursos de projeto integrados na Ferrovia 2020, pelo menos alguns deles, não sabia que solução iria adotar, especialmente no tocante à velocidade de projeto, que poderiam ir de 100 a 80 km/h ou menos, e as soluções para lá ou para cá do designado domínio público ferroviário. Os estudos prévios e os projetos de execução, refira-se ainda antes destes os estudos de viabilidade, foram concursados todos incluídos no mesmo pacote. Assim, como é possível a um projetista cotar um projeto de execução sem saber que solução vai executar? É dar um preço sem saber ao que vai, que solução o cliente vai querer ou como vai querer. Diga-se, por exemplo, se é empreitada única, se é por subtroços, se é em modo RIV, renovação integral de vida, ou modernização, com mais ou menos ripagens e, consequentemente, mais ou menos proporções, mais ou menos taludes a inclinar ou a conter, enfim, mais chegado ao traçado existente ou em variante total. Todos estes cenários poderiam acontecer e deparar-se ao projetista, que assim teria de ter dinheiro e orçamento para ensaio, experimentação, corte e costura, em busca da solução que o IP, também por experimentação, chegasse à conclusão que seria a melhor, ainda que tal correspondesse a uma lavagem de cara e ficasse praticamente tudo na mesma. Esperemos que com estes exemplos o IP altere agora o seu planeamento e não proponha executar projetos de execução sem que os estudos prévios estejam aprovados, bem como as respectivas declarações de impacto ambiental. Creio assim que o que deve ser feito para que os novos investimentos ferroviários,
é, antes de mais, elaborar projetos de base nos troços em que os não haja, ou atualizá-los nos troços em que estes já estejam executados. Depois, então, lançar concurso de projeto e execução, mais correto de concepção-construção. Esta solução é corrente em França e na Bélgica, que são os países que conheço melhor sobre este aspecto. O projetista inicial mantém-se como assessor técnico que aprova os projetos de execução elaborados pela equipa do empreiteiro, que por sua vez propõe as soluções técnicas mais adequadas aos seus meios tecnológicos. A PPC defende em todos os concursos de prestação de serviços que sejam proximamente lançados, designadamente estes de estudos prévios e fiscalização de obras, o designado sistema do duplos envelopes, em que Portugal insiste em não utilizar, embora todas as multinacionais o façam há largos anos. Esse sistema consiste na abertura da proposta técnica numa primeira fase, na sua classificação e só depois na abertura da proposta de preço. Não há sistemas infalíveis, mas este sistema permite ao júri pontuar as propostas técnicas sem estar influenciado, porque as desconhece, pelas propostas de preço. Argumenta-se que o CCP não permite essa solução, pois a abertura das propostas é feita em duas fases e não numa, e que as plataformas eletrónicas não são seguras com a abertura das propostas em duas fases, etc. Para mim, o que de facto não existe é vontade política para implementar esse sistema, mais que testado internacionalmente, por pensar-se que implica um aumento de custo generalizado. Na minha opinião, só vejo vantagens que seja aplicado, ainda que em regime experimental no início, na área de consultoria, pois tendencialmente o aumento de custo a existir na fase de estudos implicaria melhor qualidade dos projetos postos a concurso, maior clarificação da obra, melhor planeamento e gestão de prazos. E ainda que assim não fosse, um aumento de custo nos estudos de, por exemplo, de 10%, o efeito global no empreendimento, no custo global do empreendimento, é, como sabe, negligenciável. Como se vê, o setor de consultoria tem todas as razões para se sentir altamente preocupado com os novos instrumentos ferroviários. Ainda não falei da outra grande área de negócio das empresas de consultoria de engenharia, que é a fiscalização de obras. Na área de estudos e projetos, o valor de venda da hora ao homem não é tão transparente como na fiscalização, pois frequentemente as horas estão diluídas por equipas, especialidades de projeto. Em fiscalização, os concursos são lançados tipo manpower, com equipas e meios definidos rigorosamente pelo dono da obra, neste caso pelo IP. O conceito é o seguinte: o IP é o gestor de empreendimento e aluga à peça uns quantos engenheiros e fiscais para fazer o trabalho de sapa. E cada vez aluga com maior sofisticação e falta de clarificação propositada. Por exemplo, não se clarificam objetivamente férias, substituições de agentes, horas extraordinárias, etc. Mas o pior de tudo é o conceito subjacente. As empresas de engenharia são geradores de emprego, o IP é que sabe se são precisos 10 ou 20 fiscais, técnicos de segurança ou administrativos. Continuam a fazer da fiscalização um conjunto de olheiros, em lugar de profissionais com metodologias de controle atuais, como se hoje em dia a atividade de fiscalização fosse a mesma coisa que há 40 anos, quando os empreiteiros eram patos bravos, como se estes não tivessem melhorado e os problemas de controle que se levantam hoje serem completamente diferentes. O IP chega a indicar as viaturas que as equipas têm de ter em obra, o número de computadores e telemóvel. A concorrência, devido à falta de mercado dos mercados internacionais, tem feito deste setor uma espécie de setor clandestino. Cada vez baixa mais os preços, aposta no não cumprimento do contrato, explora a mão de obra técnica com todos os subterfúgios possíveis, uns legais, outros a arrasar a ilegalidade, muito baseados em esquemas de pagamento de salários honorários imaginativos, explorando até ao tutano o que a lei permite. Há uns 20 anos atrás, os valores médios homem e mês, incluindo os meios materiais, eram de 4.500 euros por homem por mês. Hoje, os concursos recentes do IP situam-se entre os 3.000 e os 3.300. Basta pensar que estes valores correspondem a preço de venda entre o mais alto quadro e o mais baixo de 5.600 e 1.000 euros, incluindo os meios materiais, os custos indiretos das empresas, pagarmos em Portugal os salários são pagos 14 vezes e trabalha-se 11, enfim, uma série de condicionantes para se concluir que estes valores são impossíveis sem ginásticas imaginativas. Por experiência própria, trabalhei quase 40 anos
nesta área de consultoria de engenharia, conheço muito bem este mercado, posso assegurar que hoje o valor das empresas de consultoria de engenharia de fiscalização anda pelos mínimos de sempre e caímos num círculo vicioso em que cada empresa inventa os sistemas mais ardilosos para que os seus colaboradores custem o mínimo possível. Isto tem consequências no PIB, na segurança social, nas reformas futuras, na qualidade de vida em geral e na degradação da imagem do engenheiro e da engenharia. Julgo que estas engenharias ginásticas financeiras não são exclusivas das empresas de consultoria e que regimes semelhantes se aplicam em todos os setores privados de serviços em que o custo principal do serviço seja a mão de obra. Alguma coisa deveria ser feita para pôr uma certa ordem nestes sistemas de pagamento imaginativos, mas há vários anos que não há sinais disso, depois de aparentemente se ter tentado algo com as tributações autónomas. Neste caso dos concursos de fiscalização, o IP já melhorou alguns procedimentos, pois na verdade o primeiro grande concurso de fiscalização que fez não tinha qualquer exigência de qualidade, imagine-se, tendo sido o único critério da justificação a prestação de serviço. O preço, portanto, isto é um conceito total de manpower e de responsabilização total do serviço. Posteriormente, o IP introduziu critérios de qualidade na seleção deste tipo de concursos, mas a conflitualidade aumentou significativamente, pois não raras vezes o IP não adjudicava ao preço mais baixo. Esta conflitualidade, diga-se, admite que desmotiva o cliente, mas penso que será passageira. Por isso incentivo o cliente, o IP, a que desenvolva e que adote o sistema dos 2 envelopes. Várias atitudes podem ser tomadas para melhorar de imediato a situação. Uma delas é deixar de contratar minuciosamente toda a equipa, desde o administrativo ao diretor de fiscalização, e pôr a concurso somente uma equipa-chave, como aliás faz o Banco Mundial e outras entidades. Hoje em dia é possível recorrer a meios tecnológicos para executar atividades de rotina e por isso existe um equilíbrio entre o preço e o número de elementos da equipa, a sua experiência e os meios tecnológicos utilizados. Outra solução, que nem todas as empresas da APPC estão de acordo, é fazer o que é comum no setor industrial e privado, isto é, ser o próprio projetista a assegurar a fiscalização, o que tem muitas vantagens e, para mim, poucos inconvenientes. Dizem algum que para isto terá que se alterar o CCP. Numa era em que ouvimos falar do BIM, de digitalização, de investigação, desenvolvimento, de formação, não é lícito que o Estado esteja a favorecer o seu subdesenvolvimento de engenharia, suportado por aqueles que dizem que as empresas o que querem é ganhar dinheiro, pagar mal, tirar o máximo de lucros para uns quantos. Posso garantir que em 40 anos que levo de consultor, não vi ninguém, sócio dessas empresas de consultoria, retirar mais que os proveitos normais para uma vida economicamente despreocupada, fazendo da sua empresa uma empresa prestigiada no setor da engenharia, objetivo mais que normal para cada empresário do nosso setor. Pelo contrário, vi muitas empresas prestigiadas falirem, com elevados prejuízos para empresários, sócios e trabalhadores. Assim, o que não pode acontecer é uma uberização da engenharia, porque só falta o cliente, utilizando uma qualquer aplicação, pedir uns quantos técnicos e dar umas gorjetas a quem os entregue. Enfim, e para terminar, desculpem lá, esta talvez já vai longo, mas em resumo, a APPC preconiza que nos próximos investimentos ferroviários a qualidade tenha predominância sobre o preço e que a ponderação deste, no máximo para prestações de serviço mais simples, não ultrapasse os 50%. Que a apreciação das propostas seja feita em 2 fases. Primeiro a proposta técnica, desconhecendo-se o preço, e depois, uma vez avaliadas as propostas técnicas e publicada a sua valorização, que sejam abertas só então as propostas de preço. Que a associação seja ouvida mais frequentemente sobre questões decisivas como preços base e sua formação, prazos de execução dos trabalhos, critérios de avaliação das propostas, entre outros. É tudo. Muito obrigado pela oportunidade que foi dada à APPC de exprimir as suas preocupações. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua análise desta área, deste setor, do projeto e da consultadoria, pela sua reflexão também sobre os aspectos que condicionam hoje a atividade. Eu gostava só de insistir em 1 ou 2 pontos.
Por um lado, penso que considera que este Plano Ferroviário Nacional, se der origem, de facto, a uma orientação estratégica e investimentos nesse sentido, se considera que esta pode ser uma oportunidade para o setor, no sentido de ter uma maior atividade. Eu penso que a resposta julgo ser óbvia, mas a minha pergunta era um bocadinho mais concreta, que era, se bem percebi, há um conjunto de constrangimentos que hoje afeta o setor. Acha que, se vierem a ser desenvolvidos projetos, esperemos que sim, há necessidade de alterações significativas para além das que referiu, e daquelas que referiu quase as mais importantes, alterações quanto aos modelos de concurso público, isto é, se alguma parte for veiculada pelo setor público ou por empresas públicas, digamos assim, de grandes projetos, há necessidade de alterações a procedimentos concursais, sim ou não? Por outro lado, também se considera, e a resposta da minha parece mais ou menos óbvia, mas gostaria de saber a sua opinião, se de facto o setor tem capacidades para corresponder a este eventual aumento, digamos, de projetos que, desejavelmente, este Plano Ferroviário Nacional poderá induzir. Obrigado. Com certeza que o facto deste plano ferroviário ir ser promovido, de dar lugar a bastante trabalho, é bom para as empresas. Mas o que tem acontecido, efetivamente, é que nós temos muito trabalho, mas a rentabilidade do trabalho das empresas projetistas é nulo ou praticamente nulo. E isso tem um problema enorme, porque repercute-se nos nossos, evidentemente, nos salários dos nossos engenheiros e engenheiros, desenhadores, e, enfim, todos os trabalhadores que colaboram connosco. Repercute-se porque realmente uma boa empresa de engenharia não consegue fazer mal um serviço, não consegue fazer meio projeto. Não está no ADN de um projetista fazer meias coisas para lhe sair mais barato. Está no ADN fazer o projeto devidamente para que a obra seja feita capazmente. Mas estamos com um mercado de tal modo competitivo que é extremamente difícil às empresas terem rentabilidade e, portanto, introduzirem BIMs, dar a formação aos seus trabalhadores e tudo isso que eu referi. Isto é a primeira coisa. Julgo que, ao nível do CCP e dos instrumentos que há de concursos públicos, julgo que temos todos os instrumentos para avançar com os investimentos, embora pense que alguns deles vão ser num regime de concessão-construção, ou que eu preferia projeto e concessão, pelo menos com estudos prévios bem estabilizados, e depois então fazer-se a consulta do projeto e construção, em que chamaria a atenção que é preciso garantir que o empreiteiro não largue o projetista com que vai a concurso, porque isto, enfim, também depois acontece situações desse género, são situações que implicam um grande investimento da área do projeto, porque efetivamente na altura do concurso é preciso especificar, ou quase fazer projetos de execução, aquilo que depois vai fazer, quase que na altura do concurso é preciso fazer para que o empreiteiro tenha uma cotação o mais correta possível da obra que vai executar. Portanto, eu penso que isso isso não é um problema. É que garantir que as coisas são feitas e os concursos são feitos não na base do preço, mas com alguma qualidade. E isso não tem acontecido. Eu peço desculpa, mas a sua terceira pergunta agora escapou-me. Não sei se, entretanto, consegui responder a tudo. Não, respondeu. Aliás, um dos aspectos que eu referi ainda há pouco, o Sr. Engenheiro aludiu a ele. Tem a ver se era necessário, do ponto de vista de concursal, a modificação de quaisquer procedimentos hoje, face àquilo que referiu ainda há pouco,
das dificuldades que o setor tem nos concursos. Há algumas coisas que o nosso CCP não permite. Por exemplo, aquilo que eu referia do projetista ser fiscalização, do projeto ser lançado com base num projeto base, como é, por exemplo, o caso da França e Bélgica. Os projetos as obras são lançadas com base num projeto base e não num projeto de execução. Aqui há uma certa mania de lançar todos os concursos com projeto de execução, o que eu acho que é uma perda de tempo e de custos para os projetistas, porque depois há alterações, os meios tecnológicos dos empreiteiros também têm alguma importância na execução. E como eu dizia, o modelo francês ou belga, as coisas são feitas com projeto de base, sendo depois o detalhe executado por projetistas que os empreiteiros contratam diretamente e projetistas que elaboram o projeto de execução. Julgo que aí se ganha algum tempo e parece-me que esta metodologia que nós temos de ir lançar tudo com todo o pormenor acaba por também criar uma filosofia no empreiteiro que tem de estar tudo contido no projeto e não conceber o seu orçamento com alguma largueza, digamos assim. Ok, muito obrigado, Sr. Engenheiro, pelos esclarecimentos que nos deu e também pela sua intervenção bastante clara. Eu passaria agora para o nosso segundo convidado, que é o Sr. Engenheiro Joaquim Borges, que é o CEO de uma empresa do universo da Motengil, da Railways Engineering, e dá-lhe agora a palavra ao Sr. Engenheiro. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os participantes, cumprimentar também o Sr. Dr. Luís Filipe Pereira, o Engenheiro Nandino Carvalho e o Professor Luís Andrade Ferreira, e agradecer o convite da ADFERCIT, na pessoa do Engenheiro Tomás Leiria Pinto, à Motengil Railway Engineering S.A., que é a empresa do Grupo Motengil que atua no setor das infraestruturas, na construção e manutenção de infraestruturas ferroviárias, a via férrea e as instalações fixas de estação elétrica. Eu, antes de falar do Plano Ferroviário Nacional e a sua relação com a indústria de construção de infraestruturas ferroviárias nacional, gostaria só de partilhar com todos vós uns números que atestam e revelam a necessidade imperiosa de contarmos com um instrumento como o Plano Ferroviário Nacional. Acho que para todos nós é hoje inquestionável que o transporte ferroviário se constitui hoje no seio da União Europeia na espinha dorsal do transporte sustentável, contribui de forma decisiva para a obtenção dos objetivos traçados relativos à eficiência energética, ao acesso fácil pelas populações ao transporte sustentável, à elevada resiliência que tem aos riscos relacionados com o clima e, portanto, este é hoje inquestionável. O facto de também ser o modo de transporte terrestre com menor resistência ao regulamento torna-o imbatível do ponto de vista da sua eficiência energética e da sua sustentabilidade ambiental. Todos nós conhecemos estes números, mas o setor dos transportes é responsável pela emissão de 29%, ou seja, é 29% das emissões totais de CO2 na União Europeia. Desses 29%, o transporte ferroviário corresponde a 0,5%, ou seja, 0,5% dos 29% é responsabilidade do transporte ferroviário. E este 0,5% das emissões de CO2 está relacionado com o transporte de quase 20% de todas as mercadorias no espaço comunitário, quase 10% de todos os passageiros e, portanto, resulta de facto que, se falando no transporte ferroviário de passageiros, o valor de emissão de CO2 por passageiro quilómetro, hoje num comboio elétrico é à volta das 20 gramas, que não é nada menos, nada mais que 8% do transporte de passageiros aéreo e abaixo de 25% de um valor do transporte de passageiros através de autocarros.
Outro indicador muito importante que é utilizado para caracterizar o desenvolvimento e a cobertura da rede ferroviária de cada país é a densidade da rede. Hoje em dia, a densidade da rede na média da União Europeia é 4,79 km de linhas por cada 100 km quadrados de território, 4,79, e Portugal tem um valor de 2,76. A densidade da rede, agora em quilómetros de linha por 10 mil habitantes, a média europeia é 4,54 km por cada 10 mil habitantes e Portugal tem 2,47 km de linha por cada 10 mil habitantes. Podemos também fazer aqui outro exercício, que é dividir o comprimento das linhas ferroviárias pelo comprimento das autoestradas e chegamos à conclusão que a média europeia, nesse rácio, é 283%, ou seja, quase 3 vezes, as linhas de caminho de ferro representam quase 3 vezes o comprimento das autoestradas, e em Portugal esse rácio é 83%. Ou seja, o comprimento das autoestradas é quase 20% superior ao comprimento das linhas de caminho de ferro. Relembrar também que a rede ferroviária nacional em 1990 tinha um número por volta dos 3.600 km, em 2021 tem um número à volta dos 2.500, ou seja, em 30 anos a rede encolheu quase 30%. Não deixam de ser números interessantes, não é? Também outro número que nós achamos aqui na Mota-Engil Railway interessante é que, se olharmos para o volume de trabalho do setor das obras públicas nas infraestruturas ferroviárias, nos últimos 15 anos representa pouco mais de 3% do valor total dos trabalhos realizados no setor da construção civil e obras públicas, o que é bem revelador do investimento que se tem verificado neste setor, ou seja, o valor do volume dos trabalhos nas infraestruturas ferroviárias não ultrapassa 3% do valor total do setor da construção das obras públicas em Portugal, e nós sabemos a importância que este setor tem na nossa economia, na economia global do nosso, não só do nosso, mas de todos os países, não é? Na sequência da crise económica de 2010-2013, das dívidas soberanas, temos aquele período que vai de 2012 a 2019 e o valor dos investimentos realizados no transporte ferroviário foi da ordem dos mais ou menos 17%, comparados com o período que antecedeu entre 96 e 2011. Ou seja, caímos para valores na ordem de grandeza daqueles que tínhamos antes dos anos 90. Há aqui dois acontecimentos que para nós são extremamente e que vão alterar o panorama dos transportes na União Europeia para o futuro. Foi a liberalização do mercado ferroviário europeu em março de 2020, o ano passado, em que aboliram as fronteiras ferroviárias, e já neste mês, mais precisamente no dia 9 de julho, a entrada em vigor da Lei Europeia do Clima, que transforma em obrigação vinculativa o compromisso político que estava expresso no Pacto Ecológico Europeu e que basicamente exige que até 2030 as emissões de gases com efeito de estufa sejam reduzidas em 55%, comparando com os níveis de 1990. Em 2050 temos que atingir a chamada neutralidade climática, ou seja, a quantidade de CO2 emitido e dos outros gases com efeito de estufa tem que ser igual à quantidade absorvida pelos diversos sistemas, e a partir de 2050 temos que entrar num período de emissões negativas. A Comissão Europeia, no dia 15 deste mês, portanto esta lei entrou salvo erro, no dia 9, no dia 15 sai um pacote regulatório que a Comissão Europeia designou por Fit for 55, portanto tem a ver com a redução de 55 em 2030, em que a Comissão Europeia propõe ao conjunto dos 27 13 propostas legislativas. Obviamente, vou só falar aqui numa ou duas, que é o novo regime de comércio de licenças de emissão
para o transporte rodoviário e da construção, o mecanismo de ajustamento do carbono nas fronteiras, portanto, que vão aplicar a todas as importações de materiais de construção, fertilizantes e eletricidade, cuja produção não respeite os critérios ambientais da União Europeia. Também o comércio de emissões para o setor da aviação e marítimo vão acabar com o regime de exceção que beneficiou a indústria da aviação até hoje, com licenças de emissão gratuitas, e vão avançar com fixação de preços para o setor, para o transporte marítimo também. Vão proibir a entrada de novos veículos depois de 2035 com motores de combustão interna, ou seja, só podem entrar novos veículos no mercado com emissões zero, e portanto mais uma série de outras. A União e a Comissão Europeia faz um aviso aos países, dizer que isto provavelmente vai ter algum impacto na economia dos países. É esperável que a implementação destas 13 propostas legislativas produza algum aumento de preços em alguns setores de energia, nos combustíveis fósseis será inevitável, em algumas matérias-primas, nos materiais de construção, em produtos de consumo, e nós conhecemos a elevadíssima carga fiscal que incide sobre os combustíveis no nosso país, que no caso do gasóleo é mais de 60%, não estamos à espera que este aumento do preço dos combustíveis seja acomodado pela redução da margem da carga fiscal, portanto os combustíveis fósseis vão aumentar inevitavelmente e portanto isto vai ter um impacto. A Comissão Europeia diz que o custo que isto vai ter, o impacto que isto vai ter nas economias vai ser amplamente recompensado pelos efeitos que isto vai ter a longo prazo no clima, e é evidente que este impacto em economias muito mais robustas, como os nossos parceiros europeus, terá um efeito na nossa economia, em Portugal, que é uma economia muito mais, digamos, muito mais débil, terá um impacto expectável na vida das pessoas. Não é? Portanto, estas duas questões, e é com a liberalização, por um lado, do mercado ferroviário europeu, que está a assistir, portanto, também a um fenómeno engraçado, contrariamente ao que assistimos na aviação, estão a aparecer variedíssimos operadores low cost no mercado ferroviário, mas vários deles são as próprias companhias no caso dos países em que não houve a separação da roda-carril, são operadores ferroviários e simultaneamente gestor das infraestruturas. Por exemplo, aqui ao lado, na Espanha, a Renfe lançou uma companhia low cost que é a AVO, que está a praticar preços na ligação Madrid-Barcelona na ordem dos 30% do que pratica a Renfe. A SNCF em França também já tem uma empresa a operar que é a Ouigo. Aqueles autocarros que nós vemos em Portugal, verdes, que andam para cima e para baixo na Autostrada do Norte e na Autostrada do Sul, da Flixbus, também é um operador ferroviário já de alta velocidade na Alemanha, que é a Flixtrain. Temos a Italo em Espanha, temos a Getlink. Portanto, é a liberalização do mercado ferroviário. Com a Lei Europeia do Clima, esta conjugação, vão criar uma pressão imensa sobre os gestores das infraestruturas, na disponibilização de cada vez mais infraestruturas, de forma que eles possam transportar as pessoas e as mercadorias, neste caso mais as pessoas, com condições de conforto, velocidade e segurança acrescidas. Queria só dar um exemplo em Portugal. O Grupo Barraqueiro, em fevereiro deste ano, se não me falha a memória, já colocou junto da Autoridade de Mobilidade dos Transportes um pedido para licença do operador ferroviário para a linha Braga-Faro. Ou seja, o Grupo Barraqueiro quer começar a explorar o transporte de passageiros no eixo Braga-Faro. Como a gente sabe, com esta liberalização que eu falava, qualquer operador ferroviário se pode instalar em Portugal e competir diretamente com a CP, exceto nas linhas incluídas no contrato de concessão pública. A linha do Norte está fora, se bem como outras, todas as linhas teoricamente que se prevê que tenham uma exploração, digamos, positiva, estão fora do contrato de concessão de serviço público e, portanto, o Grupo Barraqueiro já tomou essa iniciativa. Como a gente sabe, o Grupo Barraqueiro
que é uma participação da Arriva, por sua vez pertence à Deutsche Bahn alemã. Portanto, neste enquadramento inevitável, até porque as pessoas cada vez mais, não é, vão ter necessidade de correr ao transporte ferroviário, não só pela sua sustentabilidade, mas também por uma questão de economia, não é? Ninguém gosta de estar também 1 hora ou mais numa fila quando pode chegar ao seu emprego em 1/4 de hora ou 20 minutos, em boas condições, como o ar-condicionado, sem estarem as pessoas em cima umas das outras. Portanto, a própria pressão crescente para a utilização do caminho de ferro pelas pessoas e pelas empresas, e a questão que se coloca aqui muitas vezes e que nos colocam a nós, diretamente estamos ligados à indústria da construção, é se a indústria de construção nacional, de construção de infraestruturas ferroviárias neste caso, possui a capacidade industrial para responder a este desafio de construção e de manutenção das novas infraestruturas que estes inevitáveis planos de investimento trarão. E essa era a palavra que eu gostaria de deixar aqui de forma bastante clara e inequívoca, que é assim, não temos dúvida nenhuma que algumas empresas de construção de infraestruturas ferroviárias em Portugal têm o conhecimento e as competências técnicas necessárias e suficientes para responder de forma afirmativa e positiva a estes desafios que o país nos vai colocar, como sempre o fizemos no passado. Não é? Portanto, acho que, quanto a isso, gostaria de deixar aqui de forma clara e inequívoca para esta palavra, digamos, de tranquilidade. Não é? Mas para que isso aconteça, e aqui é que as coisas começam a complicar um pouco, para que isso aconteça, é determinante que as empresas da indústria da construção de infraestruturas ferroviárias possam dispor de um planeamento de médio e longo prazo dos investimentos, que este planeamento seja distribuído no tempo de uma forma mais uniforme possível, minimizando assim aqueles efeitos extremamente negativos provocados por aquelas enormes amplitudes entre as fases positivas e negativas dos ciclos de investimento. Senão, só desta forma é que as empresas de construção conseguirão planear os seus investimentos a longo prazo, quer em recursos humanos, quer em equipamentos, de forma a conseguirmos adquirir a capacidade produtiva necessária, na eventualidade de termos que fazer algum ajuste, para, obviamente, responder a estes desafios que o país nos vai colocar. Estamos a falar, como o professor, o Dr. Luís Filipe Pereira já referiu, são investimentos não só nos operadores com material circulante, mas também as empresas de construção são investimentos muito pesados. Basta referir, por exemplo, uma atacadeira, um conjunto de atacadeira rolador de primeiro nível, hoje em dia custa à volta de 10 milhões de euros. Se formos adquirir um conjunto de 20 vagões de desguarnecimento e uma desguarnecedora, estamos a falar de coisas de volta dos 18 milhões de euros, e, portanto, é determinante que as empresas tenham esta informação. E, portanto, o Plano Ferroviário Nacional é, de facto, o instrumento por excelência que permitirá consubstanciar os planos de investimento, não é? Que vão materializar as opções estratégicas que têm constado desse plano e os objetivos que neles estão consagrados. Para nós, do nosso lado, face a estas exigências e com a segurança jurídica também, muito importante, e a previsibilidade que necessitamos, não é? Possamos, obviamente, fazer este ajuste à nossa capacidade produtiva. E é aqui que as nossas preocupações residem, porque um plano ferroviário com estas características tem que estar fundado num pacto de regime alargado, que tem que espelhar um compromisso público inequívoco por parte de todos os setores, não é? O Governo, a Assembleia da República, os partidos políticos, a indústria, o setor académico, o setor financeiro, a sociedade civil. Porque, obviamente, um plano destes tem que estar imune aos ciclos políticos, não é? Como dizia o Dr. Luís Filipe Pereira, temos que falar temos que ver isto com um horizonte muito alargado no tempo. E, portanto, isso é que nos preocupa, porque quando nós somos chamados, enquanto
enquanto cidadãos, a contribuir para a elaboração de um plano desta dimensão, começa a gerar-se muito ruído, e nós temos no nosso país, na academia, nos vários institutos públicos, no IMT, técnicos com excelentes habilitações e competências na área do ordenamento, do território, do desenvolvimento do território, da mobilidade, dos transportes, portanto temos que os deixar trabalhar num clima de tranquilidade, e porque já sabemos agora que o Plano Ferroviário Nacional foi o despacho é datado de 1 de julho deste mês, estabelece para a data de sua conclusão junho de 22, e vou ler aqui, diz que o prazo de elaboração são 12 meses, prorrogável por uma vez por um período máximo de 12 meses, portanto o que dará 30 de junho de 22 ou 30 de junho de 23. E portanto a gente sabe o que é muito frequente em Portugal, é que vão começar a aparecer aqueles fazedores de opinião, não é? Que têm amplo tempo de antenas nas nossas televisões, e que todos os dias aparecem e que têm uma capacidade que a mim me deixa estupefacto. É que todos os dias conseguem falar de assuntos tão diferentes, sei lá. Por exemplo, hoje falam sobre a importância fundamental para a gastronomia portuguesa da utilização da amêijoa do Nepal. Amanhã já estão a falar noutro canal, mas de forma assertiva e com bastante conhecimento sobre as vantagens, sei lá, as vantagens tecnológicas do sistema de combustão do foguetão do Jeff Bezos em relação à nave do Richard Branson. E depois no dia a seguir já estão a falar eventualmente da conquista do território dos talibãs, do Afeganistão pelos talibãs. Não? E portanto este ruído que se vai gerar à volta da elaboração deste plano, espero bem que não interfira na sua execução, que os técnicos possam trabalhar com o contributo de quem acharem, e quem comete a elaboração deste plano é o IMT, não é? Já está o despacho determina a elaboração do plano e cria um grupo de trabalho para apoiar o IMT nesta elaboração, que acho que tem um elemento da CP, um elemento da IP, um elemento do IMT e depois mais outros 3 que eles vão eleger. E, portanto, a nossa esperança enquanto empresas de construção é que não ficará nada a construir. Assim nos deem a oportunidade, não é? Nunca esquecendo de facto que a indústria da construção, nomeadamente também a indústria de construção das infraestruturas ferroviárias, é determinante para a criação de riqueza e para a criação de emprego do país. Não é? Nós todos sabemos que a criação, os rácios dizem que cada imposto de trabalho que se cria na construção, devido à cadeia muito extensa de valor que esta indústria tem, são pelo menos 3 postos de trabalho que se criam a mais, e portanto é fundamental de facto que nós sejamos chamados a contribuir também e para a materialização no terreno deste Plano Ferroviário Nacional. Esperamos que esteja terminado de facto em junho de 22 ou, prorrogável por uma vez, até junho de 23. Não quero alargar muito mais. Muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua interessantíssima análise. Eu não resisto também a comentar e a também participar nesta reflexão à volta do Plano Ferroviário Nacional que o Sr. Engenheiro fez. Em relação ao planeamento, ainda há pouco não posso estar mais de acordo, que o setor necessita de um instrumento estratégico de longo prazo, é porque os investimentos, tal como eu referi de início, são investimentos de ciclo longo. Enfim, também aqui permitam mais uma referência pessoal. Eu fui durante mais de 20 anos professor de planeamento estratégico na universidade. Portanto, esses são os aspectos que sempre, digamos, eu valorizei. E, de facto, a não existência de um enquadramento estratégico neste setor levou-nos a cometer alguns erros e com custos até relativamente elevados. Eu penso que isso é conhecido de todas as pessoas do setor. Deve-se aqui um bocadinho uma inversão, não é? É um bocado termos uma ideia para o futuro
do que seria a ferrovia para o crescimento e desenvolvimento do país, uma perspectiva estratégica, é um bocadinho ao contrário. À medida que tínhamos acesso a fundos, íamos à procura de projetos é que nós temos para gastar o dinheiro que recebemos, que é um bocadinho ao contrário. Permitam-me esta botada, não é? Esta é um pouco de alguém que encontrou um botão e foi fazer o fato para o botão, não é? Quer dizer, quando é um bocadinho ao contrário. E esse é um aspecto fundamental, estratégico, que este plano ferroviário nacional, oxalá, portanto, desejavelmente, venha eliminar essa deficiência. À semelhança, há um outro aspecto também que tem a ver, o único plano, se eu não estou enganado, existente nesta área dos transportes, o plano rodoviário, que é de 1985, que teve uma revisão, se eu não estou em desacordo, em 93, mas que incidiu fundamentalmente sobre a área da infraestrutura, no fundo, a construção de novas autoestradas. Enfim, não quero aqui reeditar a discussão se temos mais autoestradas ou menos autoestradas em relação ao modo ferroviário, mas o Sr. Engenheiro referiu uma coisa e achei muito interessante, que é de acentuar a menor densidade da nossa rede ferroviária, diminuição que ao longo do tempo se processou. Hoje aponta-se muito como fatores, há um consenso político relativamente alargado e até de favor público em favor do transporte ferroviário, sem dúvida, mas eu interrogo-me em dois aspectos. Eu gostaria também já agora de participar-se nesta reflexão, que é, vamos ter, todos nós pensamos que o setor ferroviário pode ser desenvolvido por razões também ambientais, quer no seu caso, quer eu no início levantei, mas há um aspecto, o setor ferroviário fornece um serviço aos seus destinatários, sejam consumidores individuais, passageiros, sejam as empresas. E o que nós vimos é que, em tempos recentes, eu creio que se não estou enganado, mas vi uma estatística da Autoridade de Mobilidade e Transportes que dizia que o aumento de passageiros no modo ferroviário, desde 2013 até 2019, terá aumentado, mas muito ligeiramente, à volta de 4%. E, em relação aos transportes de mercadorias, baixou. Isto é, as empresas que, por definição, procuram o binómio preço-qualidade e procuram satisfazer, através digamos, dos seus objetivos com custos eficientes, o plano ferroviário, a ferrovia, não tem correspondido a esse aspecto. Isto é, uma pergunta, enfim, se calhar um bocadinho impertinente, até que ponto nós, e bem, estamos a contar com o transporte ferroviário no combate às mudanças climáticas, e muito bem, eu sou o mais possível favorável a isso, mas ao fim e ao cabo temos que ver as necessidades do mercado, quer de consumidores, quer das próprias empresas. De facto, nós estamos a pensar que o transporte ferroviário é muito mais eficiente, tem muito menos emissões, isto também liga com o aspecto da energia, que também permite, enfim, peço desculpa mais uma vez aqui de uma referência também pessoal, eu fui secretário de Estado da Energia durante 4 anos e, de facto, a carga fiscal aqui é qualquer coisa que o Ministro das Finanças vai abdicar dessa carga fiscal. Bom, mas, e é óbvio que isso é um fator que vai impelir que outros modos de transporte possam vir. Mas acho que aspectos de concorrência, esta questão que levantou da liberalização do mercado ferroviário, que a meu ver é fundamental, introduzindo concorrência e olhando para o mercado, quer a nível de consumidores individuais, passageiros, quer de empresas, para além do fator climático, não é o aspecto mais decisivo quanto a uma ferrovia mais importante no panorama da economia portuguesa? Doutor, eu acho que isso decorre também. Uma das opções estratégicas deste plano ferroviário, não é? Segundo se lê no despacho, é garantir a ligação de todas as capitais de distrito. Ou seja, é muito difícil as pessoas recorrerem nas suas deslocações diárias a um comboio, não é? Se o comboio não chega lá também, não é? Claro. Eu hoje, por exemplo, quiser ir, não sei, a Viseu, eu não sei como é que chega o comboio de Viseu. Não? Basta dizer que em 1953 o Foguete, que era uma automotora diesel de marca Fiat, chegava ao Porto em 4 horas e meia. Em 1980, quando a linha do Norte ficou eletrificada,
com locomotivas elétricas em 1980, ou seja, 27 anos depois do foguete, o percurso ficou em 3 horas. 41 anos depois, com alfas pendulares e com uma capacidade tecnológica completamente distinta, o comboio continua a demorar 3 horas. Exato. E, por meio, eu lembro-me, quando comecei a trabalhar nisto, com as intervenções que a linha norte foi tendo e que introduziam algumas restrições à circulação, chegou a demorar 3 horas e um quarto, 3 horas e meia. Ou seja, em 27 anos, reduzimos 1 hora e meia. Em 41, mantemos o mesmo tempo. Portanto, há um desinvestimento total, não é? E de facto, é muito difícil as pessoas hoje em dia, não é, abdicarem, não é, e optarem pelo transporte ferroviário, porque ele, de facto, não lhes proporciona, não tem essa capilaridade, não chega aos sítios, o material circulante muitas vezes também não é o melhor, a capacidade das linhas é baixa, o material social quando não tem muitas vezes condições, as pessoas vão em cima umas das outras, portanto, é muito difícil. Não, sem dúvida, e até podíamos referir, aliás, há muita gente que o faz, que esta ausência de planeamento a longo prazo também teve custos exatamente como que os referiu, com alguns equívocos, por exemplo, enfim, é uma outra discussão da eficiência quanto aos investimentos, por exemplo, no eixo estruturante Lisboa-Porto, da linha do Norte, por exemplo, que é um desafio. É só para fazer aqui um pequeno disclaimer, nós não somos aqui especialistas em ordenamento do território, nem em mobilidade, nem em transporte. A nossa especialidade é a construção, não é? Bom, mas damos aqui o nosso contributo, mas mais na perspectiva da construção, não é? Claro, mas... Agora, porquê passam opções? O senhor doutor, com os cargos que desempenhou, sabe melhor que ninguém as dificuldades com que nós nos deparamos aqui no país, não é? Claro. Com estas questões do planeamento, com esta resistência aos vários lobbies. E, portanto, mas eu acho que este exemplo do tempo do percurso, não é? Em 27 anos, de 53 a 80, tiramos 1 hora e meia. E em 41 anos andamos a demorar ao mesmo tempo, não é? Pois. Mas alguém podendo ir num comboio, com ar-condicionado, com uma segurança acrescida, porque o número de acidentes por passageiro, por milhão de quilómetros, não tem nada a ver do transporte, por acaso o do avião é mais baixo, mas do transporte rodoviário não tem nada a ver. Se alguém demorar 1 hora e 20, 1 hora e um quarto, até 1 hora e meia ao Porto, alguém vem de automóvel? Pois. Claro. França, e agora com esta crise pandémica, e isto, portanto, congelou um bocadinho, mas França já anunciou que, não me recordo do horizonte temporal, mas que vão proibir todos os voos domésticos de avião. Sim, porque eles têm uma rede brutal, não é? Claro. Chegam a todo lado, têm redes de alta velocidade para todo lado, não é? E a própria União Europeia já falou que quer proibir voos com menos de 600 km de extensão. Portanto, muito obrigado. A mensagem nossa é essa. Arranjem condições e a gente constrói, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Bom, e por último, mas não menos importante, vou dar a palavra ao senhor professor Luís Andrade Ferreira, que é professor de Engenharia da Faculdade do Porto e parece ser o diretor do Centro de Competência Ferroviária. Senhor engenheiro, é a sua palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço à ADFERCIT, cumprimento o Sr. Luís Filipe Pereira, o engenheiro João Borges, o engenheiro Jorge Nandinho de Carvalho. O engenheiro João Borges e o Jorge Nandinho de Carvalho ouvi com muito interesse aquilo que nos trouxeram aqui. Cumprimento a assistência. Ora bem, nós, em relação a este plano ferroviário nacional, pois dizemos que ele só peca por vir tarde, não é? Porque a verdade é que se fomos capazes de fazer um plano rodoviário nacional, porque é que não fomos capazes também, na devido tempo, de fazer um plano ferroviário nacional? A verdade é que a ferrovia, já foi falado aqui, mas não é mais dizê-lo, foi vítima de desinvestimento ao longo do tempo. Portugal tem algumas circunstâncias particulares no seu posicionamento geográfico que também não ajudam, é verdade, que levam a que algumas das decisões em termos de ferrovia, estamos a falar aqui ferrovia pesada, estão muito dependentes do nosso vizinho espanhol. E o nosso vizinho espanhol olha para os seus interesses, como é evidente, tem interesses sobretudo dirigidos mais para norte
e menos aqui para o oeste. Talvez esteja interessado na relação norte-sul. Aqui no norte, o polo industrial de Vigo, com aqui a região norte e até Lisboa, haja um interesse maior do que existe, por exemplo, da região de Madrid, em tudo o que se passa aqui a Portugal. Mas toda esta envolvência também não ajudou ao desenvolvimento da ferrovia em Portugal. A verdade é que isso levou esta falta de investimento a um esgotamento das margens de degradação, quer da infraestrutura, quer do material circulante. Nós temos falado sobretudo da infraestrutura, mas o material circulante também está nos limites do esgotamento. Desapareceu praticamente uma indústria ferroviária nacional, sobretudo para o material circulante, estruturada. Ela não desapareceu em si, ela está desestruturada, as empresas trabalham de per si. Temos insuficiência de infraestrutura, de malha de infraestrutura, e temos insuficiência de material circulante. Portanto, isto são as realidades que nós temos, e isso não se situa apenas na ferrovia, vou chamar pesada, permitam-me a expressão que não é muito tecnológica, mas, enfim, penso que dá para entender aquilo que eu quero dizer, mas também no desenvolvimento das redes internas dentro das cidades, quer do tram, do chamado carro elétrico, e das próprias redes de metro. A última rede de metro que se criou foi aqui a do Porto, aproveitando já numa boa parte uma infraestrutura existente, e depois a de Lisboa, que tem, enfim, pouco a pouco, aumentado a sua malha, mas a uma velocidade, de facto, também muito lenta. E nas outras cidades, enfim, a de Mondego, sabemos como é que as coisas estão, não estão, e a das outras cidades também não há propriamente grandes desenvolvimentos. Ora bem, isto de falar de carros elétricos é muito bonito, mas os carros elétricos têm o mesmo volume que os carros a motor de combustão, as cidades estão congestionadas, portanto, se queremos outro tipo de mobilidade, temos uma opção que, a este nível, é a opção ferroviária de vários níveis que tem que depois se conjugar entre si. Ora bem, de facto, isto tem sido feito um bocadinho de forma aleatória, de vontades que se vão juntando, que a verdade é que o resultado disto tudo é que ao fim destes anos todos, falando com as empresas operadoras do setor, todas elas se queixam de perda até de conhecimento e perda de capacidade de intervenção no mercado. Ora bem, isso é negativo, pelas várias razões que já foram aqui expressas. A verdade é que deixamos de ser um país ferroviário, não somos um país ferroviário. Sabemos todos, entretanto, é que, de facto, um caminho de ferro estrutura um país. Portanto, isto é assim desde há diria quase 2 séculos, enfim, não é tanto, século e meio, mas um bom caminho de ferro estrutura um país. Nesta altura, o caminho de ferro voltou a ser a opção política. A verdade é que as competências que existem, mas também são formadas muito face às necessidades das empresas, às suas próprias empresas que vão formando os seus quadros, e perderam-se competências de formação nas próprias universidades, por exemplo. Porquê? Porque se não há projetos, não há também apoio à investigação nesta área, o que é que fazem os universitários? Pois vão trabalhar noutras áreas onde existe essa oportunidade de exercerem a sua missão. Enfim, ficaram alguns mais resistentes. Nós temos aqui, por exemplo, na Faculdade de Engenharia do Porto, e falo do caso que conheço melhor naturalmente, um centro de saber da ferrovia, que somos considerados assim um bocadinho estranhos cá dentro do sistema. Como é que nós continuamos a insistir numa área que até agora não tinha ninguém a suportar-nos? Mas conseguimos, e inclusive temos um programa doutoral aprovado, único no país na área da ferrovia, em que colaboram também a Universidade do Minho e a Universidade de São Paulo, no Brasil, reconhecendo o mérito do conhecimento que nós temos. Por outro lado, a verdade é que as empresas do setor também elas não desapareceram. Estão aqui representantes de vários setores empresariais, o que falta uma estruturação do setor. Em 2015 começou-se a pensar em criar o cluster da ferrovia, que
foi um passo muito importante e, para surpresa de muito boa gente, a verdade é que este cluster da ferrovia já junta neste momento mais de 80 empresas em Portugal e muito significativas, mesmo a nível da exportação de serviços. Portanto, não é, e de produtos, não é só de serviços, produtos e serviços. E, portanto, não é um setor que apareça meio, enfim, quase moribundo. Não, é um setor que tem a sua vitalidade, que tem o seu desenvolvimento, só que não atua em Portugal. Portanto, atua nessa Europa, para além da Europa, mas em Portugal não tem visibilidade. A verdade é que, não havendo investimento por parte da CP em material circulante, falo na CP, que é o maior operador. Os operadores de carga vão desenvolvendo. Atenção, tem havido desenvolvimento do setor de carga, apesar de haver menor transporte recentemente em termos de volume, a verdade é que a oferta tem melhorado com operadores que entraram no mercado. A verdade também é que existe uma vontade que toda a envolvência, que já foi aqui citada, permitiu para que a ferrovia se desenvolva outra vez. O facto de, enfim, haver vontade política e há um consenso político nesta matéria, que é muito importante, levou a que, por exemplo, se fizessem investimentos na CP que tiveram de ser feitos a curto prazo para resolver o problema da falta de material circulante. Havia uma percentagem importante de circulações que eram suprimidas porque não havia material circulante disponível. Já não estou a falar na infraestrutura degradada, enfim, os comboios lá vão à velocidade que podem, os horários são o que são, mas enfim, mas nem sequer se podiam fazer determinadas circulações, por um facto, não havia material circulante. E, neste momento, há uma campanha que se conseguiu montar de fazer retrofitting material circulante, pegando em material que estava parado ou degradado e conseguindo voltar a metê-lo ao serviço, e também com a compra de material em segunda mão, que foi muito criticado, mas enfim, é a única possibilidade de rapidamente colocar material circulante no mercado, é comprá-lo em segunda mão, porque quando se faz uma encomenda de material circulante, toda a gente sabe, são 4, 5 anos de ficar à espera desse material, sobretudo material mais pesado. Portanto, conseguiu-se um negócio lá está com os espanhóis. Porquê? Porque a bitola deles é igual à nossa, readaptando as célebres carruagens arco, vamos conseguir metê-las ao serviço rapidamente. E para isso tudo é preciso competências. E é aqui que surge o centro de competências da ferrovia. Pretende, por um lado, aglutinar as empresas do setor, o conhecimento que existe está disperso, aglutiná-lo, para que as empresas possam ir aos concursos de uma forma diferente, não dispersas, sem capacidade de intervenção no próprio mercado, quer a nível nacional, mas também a nível internacional. Por outro lado, também suprir algumas falhas que existem a nível nacional. Por exemplo, um dos problemas que temos tido com o material circulante, houve alterações na certificação desse material e hoje temos dificuldade em metê-lo ao serviço rapidamente porque os processos de certificação alteraram-se. E eles não são simples. Atenção. E, portanto, temos que criar algum conhecimento e uma estrutura que permita às entidades do setor, quer aos operadores, quer aos industriais, que fornecedores de materiais e serviços, que possam rapidamente perceber qual é o processo de certificação e saber quem é que pode intervir nessa área para eles conseguirem certificar rapidamente os seus produtos e serviços e irem para o mercado com outra capacidade e não estarem sujeitos àquilo que muitas vezes hoje acontece, para o mercado com materiais não certificados, passam a ser subcontratados, outros certificam e as margens de lucro vêm por aí abaixo. Portanto, é um problema que temos. O terceiro pilar, que nós vemos muito importante, pois com esta degradação toda, também a formação de quadros na área ferroviária foi caindo. Portanto, nós tínhamos, para o material circulante sobretudo, mas não só, tínhamos a Fernave ainda existe, mas com uma atividade extremamente reduzida em relação àquilo que já foi.
Ora bem, nós queremos criar infraestruturas para que essa formação se faça. Para isto tudo funcionar, de facto, precisamos de um plano, porque todos nós estamos cientes que são investimentos a longo prazo, são investimentos que não se compadecem com ciclos políticos curtos e precisamos que, de facto, alguém nos diga para onde é que nos devemos dirigir. E isso devemos fazê-lo sem as tais condicionantes, a meu ver, e daquilo que temos discutido com as pessoas que estão na base deste Centro de Competências Ferroviário, que devemos deixar um bocadinho de lado aquilo que se passa com os nossos vizinhos espanhóis, concentrar-nos um bocadinho cá, com os nossos problemas e ir resolvendo. Não estamos a dizer com isto que nos vamos isolar do resto da Europa, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O que temos que pensar é que os interesses do outro lado, o plano ferroviário nacional não deve estar dependente do plano ferroviário espanhol. Evidentemente, no que diz respeito ao tráfego de mercadorias, o Interland é importantíssimo, atenção, a ligação dos portos ao Interland é fundamental, portanto é uma área, de facto, que é prioritária, deverá ser prioritária, mas no que diz respeito ao transporte de passageiros, ele deverá passar, quanto a nós, sobretudo, ao eixo, se puder ir até Vigo, muito bem, mas de Vigo até ao Algarve, mas sobretudo numa primeira fase, Vigo, Lisboa, nas suas várias vertentes, atenção, há aqui várias vertentes, há a vertente de alta velocidade, há a vertente também do tráfego mais regional, portanto, em que precisamos de ter uma ligação, por exemplo, Porto-Braga, ninguém hoje faz de comboio, porquê? Porque demora quase o dobro se for de autocarro, portanto não faz sentido. Temos que também pensar nestas ligações entre cidades que têm um trânsito de pessoas bastante importante e temos que depois pensar também na própria infraestrutura, na malha mais interna aos centros urbanos e desenvolvê-los e articular com a malha mais suburbana, regional e nacional. E, portanto, é um plano que deverá estruturar o território, ajudar a estruturar o território. Ele já o faz, a malha ferroviária portuguesa que existe já o faz, mas precisamos de consolidar essa malha, melhorá-la substancialmente, e isso é que deverá ser feito no plano ferroviário nacional. Eu penso que o tempo que nos é dado, mais um ano, já foi aqui citado, não é longo, é curto. Porquê? Porque não existe neste momento uma base de trabalho sólida. É preciso dizê-lo. Neste momento existem várias perspectivas que estão em cima da mesa, mas cada uma delas tendo o seu ponto de vista setorial. Mesmo aqui a nível universitário. Nós temos colegas que se dedicam a esta área dos transportes há muitos anos e cada um foi-se afunilando, porque lá está, não havia um plano nacional, fomos afunilando cada um de nós nos seus setores e perdemos a ligação, a própria ligação, todos os vários stakeholders nesta matéria. E é importante refazer esta ligação, porque estamos dependentes dela para um êxito de um plano ferroviário nacional. Portanto, eu diria que 2 anos não é muito tempo, 1 mais 1 não é muito tempo, mas é bom que tenhamos prazos, porque senão também as coisas depois começam a derrapar e nunca mais chegamos a conclusão nenhuma. Nós vamos dar a nossa contribuição, queremos criar mais formação nesta área, queremos aglutinar as empresas do setor, queremos dar-lhes condições de trabalho, não vamos fazer o trabalho pelas empresas, não é isso que nos compete fazer, não estamos cá para isso, mas estamos sim para facilitar o trabalho das empresas, dando-lhes as condições necessárias através da formação de quadros, através do desenvolvimento de atividades como a certificação, enfim, todos esses tipos de atividades de suporte que são necessários. Portanto, nós começamos já este projeto já existe, nós vamos dar a nossa contribuição para o Plano Nacional Ferroviário na medida em que nos for pedida e for possível dar essa contribuição, discutindo com os diferentes
intervenientes o mais possível, mas também não estando muito presos àquilo que os espanhóis vão fazer. Vão ter bitola ibérica ou bitola europeia, vamos nós traçar o nosso caminho e vamos vendo o que eles vão fazendo, pois é evidente, nós estamos dependentes em muitos aspectos, estamos dependentes deles, mas não vamos ficar presos. Vamos tentar criar o nosso próprio sistema. E a questão da bitola é um bom assunto, é um bom tema para discutir no plano nacional ferroviário. Temos que saber para onde é que queremos ir. Veículos com capacidade de adaptação de bitola conseguem-se fabricar, existem no mercado, são caros e manutenção complexa. Portanto, não é uma solução de per si que possa ser tomada de ânimo leve. Temos que pensar, portanto, na infraestrutura, o que é que nós queremos e os custos que isso tem, porque mudar de bitola não é barato. Por outro lado, também temos a rede elétrica. A nossa rede elétrica, temos a dificuldade, quando chegamos à fronteira, temos que mudar de tração, não é? Porque a tração elétrica espanhola não é igual à portuguesa. Aí há soluções tecnológicas que permitem fazê-lo. E, portanto, vamos adotá-las, vamos aplicá-las. Portanto, tudo isto também são contributos para que se possam, mais tarde, estabelecer no plano ferroviário nacional as opções que possam ser mais corretas e respondam à necessidade nacional que temos de uma ferrovia, que todos falamos nela há muitos anos, mas fomos deixando cair e vamos ver se isso não volta a acontecer. Falamos há bocado em empresas que são de facto aqui faróis neste setor, ainda hoje grandes exportadoras, temos aqui duas presentes, o engenheiro João Borges e o engenheiro Luís Filipe Pereira colaborou, o engenheiro Luís Filipe Pereira, o engenheiro João Borges é o CEO de uma delas, portanto são empresas que são representativas do setor, temos consultores que, claro, fomos perdendo alguns consultores na área da ferrovia, pois não havia negócio, é evidente, as pessoas vão fazer outras coisas, é natural, é lei da vida, mas temos muitas competências que temos que aproveitar e acho que se tivermos um plano nacional ferroviário bem estruturado, não é nenhum plano, permitam-me, soviético, isto é, fica lá tudo traçado até ao limite, quer dizer, não, tem que ter a sua flexibilidade, mas que nos permita ver quais são as linhas diretoras para o futuro, para que as empresas possam investir, que o próprio Estado possa investir e que as pessoas sintam confiança que a área da ferrovia é uma área que importa desenvolver e suportar de uma forma ativa. Eu ficaria por aqui, por agora. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua valiosa contribuição para este debate. O tempo já vai um bocadinho, já estamos com 1h40, mas eu, muito brevemente, gostaria de salientar dois aspectos que o Sr. Professor referiu. Um, que é a questão da ligação das competências universitárias e, enfim, dos centros de competências ferroviárias que dirige, que é um aspecto importante que não tinha vindo ainda à colação, chamemos-lhe assim, o aspecto também da formação nesta área que é importante, e também um outro aspecto que eu aproveitar para fazer a ponta uma pergunta que foi colocada por um dos nossos participantes e também um outro que fez uma outra referência. O professor referiu quase desapareceu a capacidade, por exemplo, de construção de material circulante, que era um dos vetores importantes. E, de facto, um dos nossos participantes colocava uma questão, gostava de ver a sua opinião, ou de qualquer um dos presentes, e a questão era, por que não aproveitar antigas áreas industriais, neste caso concretamente a CUF do Barreiro, para produzir material circulante ou materiais para as infraestruturas de longa duração? Há a possibilidade desta capacidade de regeneração, esse é um aspecto. E também um outro aspecto, este colocado até pelo nosso participante, o engenheiro Martins de Brito, que também referia como um dos aspectos importantes, enfim, como um dos aspectos a superar, que é da existência de um déficit de governação na fileira, déficit de governação, de gestão, portanto, de governação na fileira ferroviária. Eu sei que muita coisa vai ficar por falar, porque isto é um tema, não direi inesgotável, mas muito vasto, mas para finalizar gostava de saber a opinião do Sr. Professor sobre estes aspectos ou qualquer dos outros participantes.
se me permite, então, em termos de capacidade de regeneração entre as instalações, isso já está, de algum modo, a ser feito, não no Barreiro, mas aqui em Guifões. Guifões foi uma área que foi desenvolvida nos anos 80, 90, depois foi praticamente abandonada, ficou só com a manutenção do metro do Porto. Hoje estamos a fazer CP, manutenção, está a fazer retrofitting de veículos em Guifões, aproveitando uma área industrial que estava completamente desativada há muitos anos. 2002, 2003, praticamente começou-se a desativar e depois foi parando aos poucos. Ficou só, de facto, a manutenção do metro do Porto, que ocupava apenas uma área dessa zona oficinal. Isso está a ser feito. Também foram abertas outras instalações, nomeadamente, por exemplo, na Fieira da Foz, foram reativadas as instalações da CP, aí mais para manutenção, mas o facto de se ter começado a fazer retrofitting em Portugal de veículos, portanto, material circulante, quer aqui em Guifões, sobretudo para material tracionado, quer no entroncamento para material de tração, foram 2 pontos importantes, foram 2 marcos. Porquê? Porque permitiu aquilatar das capacidades que nós tínhamos de o fazer. Portanto, que estavam colocadas, de algum modo, em dúvida. Será que ainda somos capazes de o fazer? E a verdade é que somos. Somos. Nesta sexta-feira, enfim, vai haver uma inauguração oficial da renovação das carruagens ARC, que vão ser metidas à linha, portanto, na sexta-feira, oficialmente, na próxima sexta-feira, e o resultado que está lá é um resultado muito positivo em termos de demonstração dessa capacidade, assim como já tem acontecido com algumas composições que estão neste momento a circular nos suburbanos de Lisboa. Portanto, há capacidade para o fazer. Agora, temos é que desenvolver e levar para outros níveis. A nossa ideia, o nosso sonho, é voltarmos ao comboio português. Quando falamos de comboio português, há muita gente que sorri e tal, que estes comboio português e tal. Não, um comboio português é como o comboio húngaro, como o comboio checo, como o comboio polaco, que existe. E porquê? Porque desde que tenha mais de 50% de valor acrescentado integrado num determinado país, considera-se, e portanto isto também é um produto de bandeira em certa medida, considera-se que foi fabricado no país. Hoje as empresas que fabricam material circulante são integradoras, ninguém fabrica da A a Z um comboio, portanto são integradoras, e nós aqui temos capacidade a nível nacional de integrar, pensamos nós neste momento, cerca de 40% no material circulante, na infraestrutura, isso é muito mais, mas nos veículos de passageiros, cerca já de 40% daquilo que é lá introduzido para ele circular. E temos capacidade de desenvolver mais 30% a 40%. Portanto, eu não diria que vamos desenvolver o fabrico, por exemplo, de bogis. Bogis são extremamente complexos, sobretudo para veículos de alta velocidade, são extremamente complexos. Mas temos capacidade de fazer praticamente tudo o resto. E temos empresas com essa capacidade. Temos empresas. É dar a tal governança. Vou passar agora para a segunda pergunta. Porque, de facto, esta governança não tem existido. Isto tem havido, eu diria, quase cada cabeça, cada sentença. Mesmo no nível ferroviário, se nós observarmos bem as estratégias de uma IP, não são bem as estratégias de uma CP. Felizmente, os presidentes das empresas entendem-se, não é? E, portanto, as coisas vão correndo menos mal, mas de vez em quando os interesses divergem. Portanto, e como divergem, às vezes o que acontece é que a IP acaba de fazer uma renovação de uma linha e depois não há comboios. Pronto. E, portanto, porquê? Porque a tal governança falhou, a tal orientação, a tal sistematização nos projetos, tudo isso falhou. E, entretanto, temos as linhas a degradar-se, portanto, a infraestrutura a degradar-se à espera dos comboios, não é? Quer dizer, porque não temos veículos para meter na linha. Isto, portanto, precisa, de facto, de ter essa governança, que eu espero que o Plano Nacional Ferroviário, sobretudo, contribua para isso,
para criar essa governança. Volto a dizer, não é um modelo rígido, não queremos aqui, penso eu, que ninguém quer isso neste momento, um modelo absolutamente rígido para a ferrovia, mas queremos, lá está, direções e alguém que nos diga, de facto, que está a suportar essas direções. Reparem que na ferrovia não há país nenhum, mesmo nos Estados Unidos, em que é o país mais liberal que eu conheço, em que as entidades públicas não tenham que suportar um sistema destes. Portanto, mesmo nos Estados Unidos, não é o governo federal, mas neste momento até é, com um plano federal para a ferrovia em desenvolvimento. Mas são sobretudo os Estados que suportam o desenvolvimento da mobilidade interna, nomeadamente dos sistemas de ferrovia. A maior parte dos Estados é transporte de carga, nos Estados Unidos, mas não deixa de ser um suporte importante para o desenvolvimento dessa mobilidade interna no próprio país. Ora, Portugal precisa dessa orientação como os outros países, para todos sabermos que os tais investimentos que têm que ser feitos a 20, 30, 40, uma infraestrutura é mais do que isso. É mais do que isso. Uma estrutura, eu diria que é 100 anos, pelo menos. E, portanto, temos que ter essa capacidade de nos irmos situando face aos problemas e ter capacidade de investir e desenvolver soluções. E é isso. E aproveitar o que já existe em Portugal, dar-lhe consistência e incorporar valor naquilo que é possível a nível nacional e também fomentar a exportação nesta área, porque é uma área em grande desenvolvimento em todo o mundo, neste momento. Neste momento não existe capacidade produtiva suficiente na Europa, que é o que conheço melhor, o mercado que conheço melhor. Não há. A CNCF está neste momento com problemas gravíssimos para realizar todos os projetos que tem, porque não tem quem lhes faça, tem a capacidade de intervir em muitos setores, nomeadamente no material circulante, mas também na infraestrutura, porque todos os investimentos que querem fazer apareceram todos também de uma vez na Europa toda, e isso criou aqui alguns bottlenecks que nós temos que aproveitar. Claro. É essa a minha opinião. Muito obrigado, Sr. Professor. Bom, estamos a terminar. Perguntar se algum dos outros nossos oradores, o engenheiro João Borges e o Jana de Carvalho, se pretendiam acrescentar algo. Se não... Não, só para agradecer novamente o convite e dizer que foi extremamente gratificante partilhar este espaço convosco e esperando que agora neste novo caminho que vamos fazer, possamos falar uns com os outros e obviamente contribuir todos de uma forma ativa, com experiências comuns, para este desígnio nacional da construção de um plano que não mude de 4 em 4 anos, não é? Claro, exatamente. Claro. Já agora queria dar os parabéns aos outros dois colegas oradores. Tiveram palestras muito interessantes. Eu peço desculpa da minha ter sido um bocadinho bastante centralizada no nosso setor, mas estamos realmente numa situação um bocado complicada. E pronto, quero agradecer também a oportunidade que a PPC teve em estar aqui presente. Muito obrigado. Muito obrigado. Resta-me também agradecer a todos os participantes. Tivemos um público muito estável. Se bem vi aqui no número de participantes, tivemos apenas 1 ou 2 pessoas que, entretanto, tiveram desafazeres, mas tivemos uma participação muito estável. Espero que, em nome da ADFERCIT, que este webinar tenha sido útil e interessante para a discussão de um tema tão importante e resta-me desejar uma muito boa noite, bom jantar e até uma próxima. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também. Adeus, muito boa noite.